é só o ícone de salvar do Word ou do Excel. Não sabe que existiu isso fisicamente. Então muda. A questão é muda, tudo muda. Muda, e muda numa velocidade muito grande, né? E cada vez mais, né? Um aluno meu, eu dei um exemplo de um tempo verbal em aula, e aí eu disse, eu estudo inglês há 15 anos. E aí ele, teacher, tu estuda inglês há mais tempo que eu tô na Terra, assim. Que coisa, né? Que coisa boa de se ouvir. E eu fiquei assim, né? Como Tia total. Eu acho que eu acho que uma ruga aumentou a rã, assim, no canto do olho, porque era óbvio isso que ele me falou, né? Mas eu não tinha ainda feito a sinapse, né? Eu não tinha. Exato, eu te entendo. O Ricardo perguntou pra Carol como é que ela acha do inglês como sendo uma língua universal, gente, tá? A direção passou aqui a pergunta pra gente. Eu acho que, na verdade, o inglês, claro, ele tem um espaço muito grande ainda como língua universal, mas eu acho que ele está perdendo espaço para o mandarim. Ninguém vai aprender mandarim. Eu não vou aprender mandarim. Não tem como. Não tem como. Não vou aprender mandarim. Não vou. Mas o espanhol também está ganhando cada vez mais espaço. Mas, assim, porque justamente tem essa, não com o espanhol, claro, mas com o mandarim tem toda essa dificuldade dos alfabetos, e, né, é uma língua muito distante das línguas ocidentais, né? Mas o inglês como língua universal, eu acho que a gente tem que ter cuidado só com as importações, né? Por exemplo, importar Hollywood, música, enfim, mas não deixar que isso dite a tua vida, né? Eu tenho que gostar do que está em inglês, ou o que está em inglês é mais chique, ou enfim, é melhor porque está em inglês, sabe? Não tratar como uma língua outra, que não a nossa, mas que não colocar julgamento de valor por causa disso, né? Então. O Ricardo tá me perguntando coisa, gente, peraí. A direção tá passando aqui a pergunta no ponto. Fala, direção. A direção está perguntando aqui para nossa convidada se a estrutura do inglês facilita o aprendizado em culturas diferentes. Essa é a pergunta. É isso, direção? Tá bom. Obrigado, direção. Segue daí, convidada. Aqui o tempo segue quente. É isso aí. É isso que a gente virou. Procurou o Jornal Nacional, é isso. Não pude perder. Muito bom. Para quem acredita em signo, né, como uma boa sagitariana, eu não pude perder um momento. Tá certo. Mas voltando ao assunto, né, voltando ao tópico, voltando ao texto. Eu acho que o inglês ele é muito difundido, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa para aprender uma língua estrangeira, independente da proximidade ou da distância da língua materna, é a imersão naquela língua, né? Por isso que livros didáticos em qualquer língua, desde o nível 1, ele já tem instruções todas naquela língua, né? Então, se tu abrir o nível 1 do inglês 1, vai estar ali várias perguntas e tempos verbais misturados para dar as instruções naquela língua. Alguns alunos me perguntam, teacher, eu nem sei o que é essa palavra aqui ainda e tu vai me passar para o próximo nível. Eu disse, não, mas isso faz parte. Né? Então, como o inglês está difundindo, né, em tudo, é o computador, é a televisão, os streamings,
Não só, eu digo assim a literatura, mas não a literatura literária, eu digo a literatura como livro mesmo, né? Manuais, propagandas e, enfim, né? Qualquer criança, adulto, qualquer idade, vai no shopping, vai ver aquele sale, né? E já vai aprender que aquilo é desconto, 40% off, né? Então, chega na gente muito fácil. Né? Então, na hora de aprender o inglês como língua estrangeira, a gente reconhece muita coisa, né? E tem também o fato, né, de que apesar do inglês estar para o alemão como o português está para o espanhol, tem um momento na história que o latim entra, né? Só um pouquinho, eu preciso te interromper. É verdade isso? O quê? Que o inglês está para o alemão como o português está para o espanhol? Não, talvez não para o espanhol, mas para Porque assim, português para o espanhol é muito fácil. Inglês para o alemão é tipo, parece que eu estou em outro universo. Não, eles na verdade vêm do mesmo lugar. O alemão e o inglês. Então eu posso dizer que eu falo alemão básico, se eu falo inglês fluente. Vou botar no currículo. E azar. Por exemplo, né, eu não sei nada de alemão, tá? Eu tenho uma dificuldade horrenda pro alemão, mas eu, por falar inglês, eu reconheço muita coisa em alemão. Por exemplo, a própria marca Volkswagen, né? Que é Volk de folk, né? Que é popular, e Wagen de wagon, né? Que é não é bem transporte, mas é uma espécie de carro, né? De caminhonete. Então é essa proximidade, assim, assistindo Dark. Então. Né? Então, por exemplo, em inglês, grandfather para avô, né? E aí eles diziam, né, grossfather, né? Então tem uma proximidade muito, muito grande que daí tu vê mesmo, né? Que vem do mesmo lugar. Só que o inglês teve, né, uma invasão do latim muito forte que mudou muito a estrutura da língua. E aí a gente tem até duas estruturas, às vezes, para dizer a mesma coisa. Sim. Por exemplo, a palavra happiness, né, para felicidade, mas a gente também tem a palavra felicity, né? Uma é mais usada que a outra, claro, mas é um exemplo de que uma vem de um lugar e a outra vem de outro lugar, né? Mas o português e o espanhol, eles são muito próximos mesmo, né? Porque eles têm um momento da árvore das línguas, né? Que eles saem do mesmo galho, assim. O francês, o italiano, o romeno, eles são línguas latinas, mas vêm de outro, né? Não vem lá. Tá no galinho do lado. Tem isso. Lá. Produção? É verdade. Eu esqueci que só eu tô ouvindo ele. Desculpa, gente. O Ricardo fez uma pergunta. Perguntou se a Carol olha seriados com legenda ou sem legenda.